Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Diego Ramos. Vamos dar continuidade ao nosso projeto, e hoje eu trouxe aqui algumas questões para nós comentarmos sobre o tema de gastos, dentro do contexto da contabilidade de custos. Então eu trouxe uma questão da Cefaz do Amazonas, prova de auditor de controle, realizada este ano, bem fresquinha. Então vamos lá, Então a questão ela nos pede aqui para identificar os custos, Inicialmente, existe um reconhecimento de vários gastos, o tema da nossa aula, Então a gente precisa identificar o que é custo desses gastos, Então, para a gente relembrar, nós temos 4 tipos de gasto, Então o primeiro gasto é o investimento. Eu tenho a despesa, eu tenho o custo e eu tenho a perda. Os 4 itens aqui, que nós temos, os 4 itens, nós vamos chamar de gasto. Todos eles são gastos. Então a gente precisa achar aqui, nossa questão pede o custo. Então o que é o custo? O custo, nós vimos que o custo é todo aquele gasto que está relacionado ao processo produtivo, ou seja, que está relacionado à produção de bens e serviços. Então, por exemplo, quando eu vou produzir, eu tenho vários tipos de produção, vários tipos de indústria. Então, o exemplo clássico que eu gosto de dar é a padaria. Então, a padaria é uma fábrica, é uma indústria. Então, utilizo vários fatores de produção e no final eu tenho o meu pão. Então, vamos lá, vamos identificar aqui, vamos analisar a questão. Então, o primeiro item aqui é a matéria-prima. Então, a matéria-prima consumida, a gente tem matéria-prima como aqui já como o nosso primeiro item de custo. Mas por que matéria-prima consumida é um custo? Porque a matéria-prima a gente utiliza para produzir outros bens e serviços. O exemplo que eu acabei de mencionar é o trigo. Então, o trigo é a matéria-prima do pão. Então, se eu quero construir uma cadeira, produzir uma cadeira, a minha matéria-prima é a madeira, dentre outros tipos de matéria-prima que eu posso ter. Tá? Mas, basicamente, a matéria-prima a gente pode dar esses exemplos para ficar bem claro. Então, a matéria-prima é o nosso primeiro custo. Já estamos procurando todos os custos, então a matéria-prima é o primeiro custo. Então, vamos colocar aqui para a gente poder somar. Então, eu tenho a minha matéria-prima, que é um custo no valor de 40 mil. Ok? O segundo item, ele dá um salário aqui de 130 mil. Só que eu tenho 50 relacionado ao pessoal da fábrica, 50 relacionado ao pessoal da fábrica e 80 relacionado 50 da fábrica e 80 do pessoal administrativo. Então, nós vimos que para ser considerado um custo, basicamente, a gente vai elencar os gastos que estão diretamente ou indiretamente relacionados ao processo produtivo. Tá? Então, se está relacionado ao processo produtivo, eu vou chamar de custo. Então, se eu tenho pessoas trabalhando dentro da fábrica, é uma indicação, a gente deve identificar este gasto dentro da fábrica como um custo, porque dentro da fábrica acontece todo o processo produtivo. Tá? Então, eu tenho aqui 50 mil da fábrica, esses 50 mil eu vou classificar como custo. Então, o salário de pessoal da fábrica no valor de 50 mil, eu vou chamar de custo, porque está relacionado à fábrica, ou seja, está relacionado ao processo de produção. Ok? 80 mil do pessoal administrativo, eu não posso chamar de custo, não posso classificar como um custo, porque está relacionado a um setor administrativo, a um gasto administrativo. E a gente mencionou que o gasto administrativo ou com setores administrativos, a gente vai classificar como uma despesa. Então, a principal diferença aqui entre custo e despesa é que o custo está relacionado ao processo produtivo e a despesa relacionado
a gastos que eu tenho para manutenção administrativa. Então, o que é uma manutenção administrativa? Então, o pessoal do RH, o pessoal do financeiro, o pessoal do marketing, o pessoal das vendas, então são todos setores administrativos que não estão relacionados à produção. Então, eu não posso classificar o 80 como um custo, e sim como uma despesa, ok? Então vamos aqui para o terceiro item, já falamos do primeiro item, do segundo item, vamos para o terceiro item, depreciação. Então tenho depreciação, 60 mil, total 60 mil, desses 60 mil, 35 relacionados a máquinas, depreciação de máquinas, ou seja, máquinas que estão dentro do meu chão de fábrica, né, que estão sendo utilizados para produção, e eu tenho 25 relacionados ao escritório. Então, mais uma vez aqui, a gente tem uma clara diferenciação, né, desses dois gastos, né, aqui claramente no primeiro item, 35, eu tenho 35 mil relacionado à depreciação de máquinas, e esses 35 eu devo classificar como um custo. Então, eu tenho depreciação de máquinas, 35, ok? Eu só vou colocar essa depreciação das máquinas, porque as máquinas, né, como eu mencionei, elas estão aí dentro do meu chão de fábrica, ou seja, estão diretamente relacionadas ao processo produtivo. Já os 25 mil, eu estou falando de móveis e equipamentos do escritório, ou seja, são itens que não estão relacionados ao meu processo produtivo. Então, esses itens são classificados como uma despesa, ok? Quarto item, eu tenho custos e despesas gerais no valor de 60 mil, né? E desses 60 mil eu tenho 32 relacionados a custos de fábrica e 28 relacionados a despesas de escritório. Tá? Então, é um gasto relacionado à minha fábrica, eu vou classificar como um custo, porque a gente entende que é um gasto relacionado ao processo, está relacionado ao processo produtivo. Então, eu tenho aqui despesas gerais, né? Perdão, custos gerais, então vou colocar gerais, no valor de 32 mil, né, relacionados à fábrica, e aí eu tenho mais um item aqui do meu custo. O 28 do escritório não vai porque eu tenho que essencialmente uma despesa, então não entra como custo, né? Está no meu escritório, não tá relacionado ao meu processo produtivo, então eu classifico como uma despesa, ok? O último item só está tratando de despesas com vendas, então a gente pode encerrar nossa análise por aqui, porque eu não quero despesa, eu quero custo, então é tudo com despesa com venda, tá? Então nenhuma parte desses 30 mil vai entrar. Então, nós temos somente esses 4 itens como custo, né? Então, se a gente for somar esses 4 itens, eu chego aqui no gabarito letra D. Ok? Beleza? Joia. É uma questão de altíssimo nível, né? Uma prova de altíssimo nível, então a gente, um pequeno conceito, né? A gente consegue acertar, né? Tendo entendimento, esse entendimento bem tranquilo, a gente conseguiria ganhar um ponto aqui nesta prova, ok? Agora vamos aqui para a questão 2. A questão 2 é da Politec, né? Prova aqui de Rondônia, né? Áreas ciências contábeis, ciências econômicas e administração. Também bem recente, 2022. Tá? Então eu tenho aqui a questão 2 da CESP. Então vamos lá, está pedindo para a gente identificar a alternativa correta. Ok? Então vamos lá. Item A. Custo é a aquisição de bens e serviços que incorpora o patrimônio? Não. A gente viu, né, que este conceito não é de custo, né? Este conceito é de investimento. Ok? Então, investimento por quê? Porque o investimento é aquele gasto que vai para o ativo da empresa. Então, eu faço uma aquisição, eu registro no ativo, então eu tenho um investimento. Isso para fins de contabilidade de custo, que é diferente daquele investimento que a gente conhece lá do balanço patrimonial. Ok? Então, para fins de investimento, faço uma aquisição, essa aquisição vai para o ativo, então eu vou classificar como um investimento. Tá? Então, aqui se
foi incorporado ao patrimônio, né, no caso, virar um ativo, neste caso, né, aquisição de bens vai para o ativo, então eu tenho um investimento e não um custo. Perdas normais, então eu tenho aqui o objeto, perdas normais, devem ser separados contabilmente e não entram no cômputo do custo, né? Então tá errado, né? Então aqui na verdade entra, a gente exclui o não, ficaria correto. Então nós vimos que eu tenho dois tipos de perda, a perda normal ou voluntária, né? A perda normal ou voluntária nós vamos classificar como um custo, e a perda anormal ou involuntária a gente classifica como uma despesa, ok? Joia, vamos lá. Item 3, por que está errado? Encargos trabalhistas e previdenciários de mão de obra da empresa devem entrar no cálculo do custo do produto. Então aqui a questão erra por generalizar, né? Então a questão erra por generalizar, porque nem todo encargo trabalhista e previdenciário vai para o custo, tá? Relacionado à mão de obra vai para o custo. Se for um pessoal que está trabalhando no escritório, por exemplo, conforme o exemplo da primeira questão que a gente viu lá, né? Os itens da primeira questão tinha mais ou menos algo nesse sentido. Então a gente classifica como uma despesa esse gasto, né, que eu tenho com encargos trabalhistas previdenciários relacionado à mão de obra. Eu vou classificar, se estiver dentro de um setor administrativo, eu classifico como uma despesa. Agora, se estiver dentro da produção, se for gastos com o pessoal relacionados ao processo trabalhista, ao processo de produção, né, eu vou chamar de custo. Processo produtivo, produção, custo. Setores administrativos, despesa. Ok? Então, por isso que nós temos aqui um item errado, por generalizar. A letra D, nosso gabarito, né? Então, vou marcar aqui. Vamos passar para E, depois a gente volta para D para falar por que ela está certa, tá? Então, aí, por que ela está errada a letra E aqui, ó? Serviços consumidos na produção industrial devem ser computados como despesas administrativas. Então, nós estamos batendo na tecla aqui que está relacionado ao consumo dentro da produção, eu vou chamar de custo, não posso chamar de despesa, ok? Então, relacionado à produção, custo. Relacionado a setores ou a gastos administrativos ou com administração, eu tenho a despesa, ok? Então, D, nosso gabarito. Então, perdas anormais, a gente leva diretamente ao resultado, né? Ela entra aqui, né, como uma despesa, no fim das contas. Joia? Questão 3, né? Então, questão 2 a gente finaliza, uma questão também de alto nível, né, de perito, né, da Politec Rondônia. Questão 3, né, certo e errado, né, uma prova mais antiga, para auditor de controle externo de Santa Catarina. Tá? Então, matéria-prima consumida. A matéria é considerada um investimento no momento da sua aquisição e torna-se custo ao ser utilizada para a geração do produto. Ok? Então, nós temos o item correto. Poxa, mas por que a matéria-prima lá de cima era custo e essa matéria-prima aqui eu vou chamar de investimento? Porque a matéria-prima, quando a gente faz a aquisição, né, então quando a gente fala de aquisição, né, o primeiro lugar que ela vai é para um estoque, né, e esse estoque a gente classifica como ativo, né, então a aquisição, né, nós temos a aquisição, a gente vai classificar como um investimento, porque eu vou classificar essa aquisição no meu ativo, né? Então, o gasto ativado eu chamo de investimento. Então, a aquisição em si vai para o ativo, eu chamo de investimento. Agora, o consumo de matéria-prima eu vou chamar de custo, ok? Por quê? Porque eu só vou considerar custo a partir do momento que essa matéria-prima entra no meu chão de fábrica, que ele vai ser processado, que ele vai ser consumido na aquisição, na produção
de outros bens. Então, por exemplo, vamos falar do trigo, do pão, é o exemplo mais clássico que eu gosto de falar bastante, né? Então, o trigo, lá na padaria, eu vou adquirir o trigo, então o que eu vou fazer? Vou colocar ele lá na minha estante, né? Num armário para ficar ali quando eu precisar, né? Então, neste momento, ele está indo para o meu ativo, certo? Então, neste momento, ele é um investimento. A partir do momento que o pessoal lá da produção, o pessoal lá da fábrica, o pessoal lá da padaria fala assim, olha, estou precisando de trigo. A partir do momento que eu tiro desse meu armário, desse meu estoque e levo para dentro da produção, neste momento eu estou falando de custo, ou seja, no consumo eu estou falando de custo, ok? Então, por isso a gente considera essa afirmativa correta. Então, a matéria-prima é considerada investimento no momento da aquisição. Então, na aquisição, investimento, ok? E vai se tornar utilizada para gerar outro bem ou outro produto ou até mesmo um serviço, ok? Então era isso, eram essas três questões que eu acho que fica bem abrangente, a gente consegue passar por todos os gastos aqui, né? A gente falou de cada um deles, né? Então eu espero que tenha ficado bem claro, né? E com um pouco de esse entendimento a gente já consegue acertar bastante questões, tá? Então deixo aqui o nosso primeiro vídeo. Em breve a gente vai estar gravando mais vídeos, né? Vai estar melhorando nossa qualidade dos vídeos. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Valeu, um abraço a todos e vamos juntos aí na missão de auxiliar vocês na aprovação do exame de suficiência. Valeu, um abraço a todos e até mais. Até o próximo vídeo.